Olá, pessoal, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje é sobre força e trabalho. Iremos estudar os conceitos da física sobre o trabalho, máquinas simples, alavancas e roldanas. Vamos lá? Na física, força é qualquer agente que pode deformar um objeto ou modificar o movimento de um corpo e alterar sua velocidade. Também podemos definir que força é o agente que pode alterar o movimento ou repouso de um corpo, tá? Observem essas imagens, tanto a primeira quanto a segunda. Na imagem acima, podemos observar a garota empurrando a mesa, fazendo com que ela se desloque, certo? Ela mudou a mesa de posição, aplicando uma força. E por causa desse deslocamento, dizemos que a garota ela realizou o trabalho, certo? Então podemos observar, né, que o fato dela empurrar a mesa, aplicando uma determinada força, fez com que ela deslocasse essa mesa. E justamente esse deslocamento, aplicado por uma força, fez ela realizar trabalho. De forma simplificada, podemos dizer que trabalho ele depende da força aplicada e do deslocamento do objeto, ou seja, se vai ser uma força maior ou uma força menor, um deslocamento maior ou um deslocamento menor. Então, compreendemos que quanto maior a força usada, seja ela para empurrar, para puxar, levantar um objeto, maior será o trabalho realizado, ou vice-versa. Ou seja, também, se for menor a força usada para puxar, empurrar ou levantar um objeto, menor também será esse trabalho. Essa colocação também utilizamos para o deslocamento, ou seja, o trabalho também será maior se a distância percorrida pelo objeto também for, né? Se a distância for maior, esse trabalho também pode ser maior. Se o trabalho for menor, essa distância ela também pode ser menor, tá? Por isso que utilizamos o vice-versa. O trabalho nada mais é do que o resultado da multiplicação da força pelo deslocamento, tá? Essa palavra aqui é força, um C cedilha, força. Devemos utilizar a forma T é igual a F vezes D para descobrir, certo? Quanto de trabalho foi realizado, justamente medindo a força, que é o que queremos aqui, ó, que T é igual a trabalho, e é utilizado pelo, né, a medida joules. F é a força que utilizamos em Newton, e o D, que é deslocamento do corpo, dado em metros. Então, esse rapaz, para poder deslocar esse guarda-roupa, ele aplicou uma força de 20 newtons, tá? E a distância que ele percorreu foi de 10 metros. Então, o que é que fazemos para saber quanto de trabalho ele teve, né? Na física, a gente calcula dessa seguinte forma, utilizando trabalho é igual a força vezes o deslocamento. Então, a força foi 20 newtons, vezes o deslocamento, que foi 10 metros. Quando calculamos isso, o valor foi de 20 joules, ou seja, a força que ele aplicou para empurrar esse guarda-roupa dentro desse deslocamento de 10 metros foi 200 joules, tá? No entanto, as máquinas simples, né, elas foram inventadas justamente para modificar a força que as pessoas têm em fazer ou realizar uma atividade ou trabalho, né? Ela veio para simplificar. E o que seria, né, uma máquina simples? Quando falamos em máquina simples, talvez você pense na sua casa em algo que vocês tenham,
como liquidificador, batedeira, máquina de lavar, carro, né? Essas coisas assim. Porém, uma tesoura, um carro de mão, um alicate, também são exemplos de máquinas. Nesse caso, são exemplos de máquinas mecânicas, tá? E todas as máquinas mecânicas, elas são adaptação, ou seja, combinações de dispositivos que chamamos de máquinas simples. As alavancas, elas são exemplos de máquinas simples e elas são muito utilizadas, certo? Principalmente para facilitar a execução de um trabalho e tem a capacidade de multiplicar a força aplicada sobre elas. E suas principais funções é elevar objetos pesados, recortar e movimentar certos objetos. As alavancas é constituídas por 3 elementos. Então, fiquem atentos aos elementos que constituem uma alavanca. A primeira é a PA, que é o ponto de apoio. Nessa imagem aqui embaixo, né, semelhante à gangorra, nós observamos que ela tem um ponto de apoio. E as gangorras têm um ponto de apoio. Esse ponto de apoio é o qual essa alavanca ela vai poder girar, ou seja, se movimentar. Nesse caso, subir ou descer. E o FR é a força de resistência. A força de resistência nada mais é do que o peso do objeto que pretendemos movimentar, que nesse caso é a pedra. E a força potente é justamente aquele quem aplica a força. Nesse caso, é a mãozinha, né? É a força exercida sobre aquele objeto que vai levantar o objeto que queremos, que nesse caso é a pedra, tá? Então, novamente, se situando, a força potente é a força que justamente é aquela que vai aplicar a força sobre o objeto ao qual esse objeto vai levantar o objeto que queremos. A força de resistência nada mais é do que o objeto que queremos movimentar, né? Ele tem o seu peso lá específico e é ele que nós queremos movimentar. E o ponto de apoio é justamente aquele que vai facilitar também essa demanda aí de movimentação. É ele que vai girar essa gangorra, fazendo com que essa pedra ela levante e quem esteja acima possa pegá-la, certo? Então, deu para compreender o que seria as alavancas? De modo geral, claro. As alavancas interfixas é quando o ponto de apoio está situado entre os pontos de aplicação da força e o objeto a ser movimentado. Justamente é aquele exemplo que nós vimos anteriormente. Tínhamos uma mãozinha que iria aplicar, né, aqui na força potente e aqui a força de resistência, que seria a nossa pedra. E quando falamos que a alavanca interfixa, é justamente porque o ponto de apoio ele está aqui, ó, situado entre os dois pontos, tanto aquele que vai aplicar a força, como aquele do objeto que vai ser movimentado. Estes são exemplos de alavanca interfixas. Um exemplo do alicate, onde nós temos, certo, o ponto fixo, a força potente, que são seus cabos, e a força de resistência, onde vamos colocar o objeto que necessitamos, né, prensá-lo ou manuseá-lo. Nós temos exemplos que vimos anteriormente da gangorra, onde aplicamos a força, né, sobre o objeto, que vai fazer com que essa força de resistência, que anteriormente ela, assim que colocamos, ela desce, né, e quando aplicamos a força ela sobe, e justamente o ponto de apoio auxilia nesse movimento de sobe e desce desses objetos. E temos o exemplo também da tesoura, onde temos o ponto, a força potente. Neste ponto, nós temos o ponto fixo, por isso interfixo, e a força de resistência, que vai ser o objeto que nós queremos manuseá-lo.
Nas alavancas interresistentes, a força de resistência está entre o ponto de apoio e a força potente. Então, nós temos aqui o ponto de apoio desta alavanca e esse ponto de resistência vai estar entre o ponto de apoio e a força potente, tá? É um exemplos de alavanca interresistentes são o abridor de garrafa, o quebra-nozes e o carrinho de mão. Então, nós podemos observar no carrinho de mão que o ponto fixo é o pneu do carro de mão, a força resistente é o meio, né? Ela está entre o ponto fixo e a força potente, que é no cabo onde as pessoas vão pegar e aplicar uma determinada força para poder movimentar os objetos que estão ali, né, no meio, ou seja, na força resistente. Nós observamos que, nesse caso, a força resistente, ou seja, o peso que queremos movimentar, ou quebrar, ou manusear, está sempre no centro. E no caso do quebra-nozes, nós podemos observar que está no centro, o ponto fixo de apoio é nessa extremidade, e aqui nós temos a força de resistência. Já nesse utensílio, para abrir as tampinhas de garrafa, nós temos o ponto de apoio, ou ponto fixo, o ponto de resistência no centro, onde vai abrir a latinha, e na outra extremidade nós temos a força potente. As alavancas interpotentes, neste tipo de alavanca, a força potente está entre o ponto de apoio e a força de resistência. Então, a força potente, que vai ser aquela que iremos aplicar, está entre o ponto de apoio, que é o ponto que vai auxiliar a movimentação dessa alavanca, e a força de resistência é justamente o peso que nós queremos movimentar. Aqui temos 2 exemplos deste tipo de alavanca, um cortador de unha e uma pinça. A extremidade é o ponto fixo, o centro é a força potente e as pinças, nesse caso, onde vai arrancar a unha, no mesmo caso, como no cortador de unha, vai ser a força de resistência. Roldanas ou polias também são tipos de máquinas simples. E elas são utilizadas, né, para direcionar a força feita sobre determinados objetos, por meio de fios, corda, cabo, de modo que seja possível desviar a trajetória ou até mesmo levantar certos objetos. São comumente usados na construção civil, em aparelhos de academia, varal, de estender roupa e etc. Existem, né, 2 tipos de roldanas, que são aquelas roldanas fixas e as roldanas fixas e móveis. Aqui embaixo temos alguns exemplos do que são essas roldanas ou polias, tá? Se tanto vocês verem na literatura roldanas ou polias, estamos falando da mesma coisa. Roldanas fixas. Este tipo de roldana é geralmente utilizado para erguer objetos pesados. E a força feita para tal tarefa corresponde exatamente ao peso do objeto elevado. Então, dizemos que a força potente é igual à força de resistência. Então, ali, esses valores eles estão equilibrados. E esse tipo de roldana, ela pode alterar apenas a direção e o sentido da força. Em vez de puxar de baixo para cima, para levantar um peso, com a roldana, puxamos de cima para baixo para fazer um peso subir. Observem que a roldana está presa no teto, por isso o nome fixa. Sua principal função é apenas direcionar a elevação do peso, tá? O que isso tudo quer dizer? Que ao invés da gente puxar de baixo para cima, para que esse peso ele seja elevado, na verdade acontece o oposto. Nós puxamos de baixo para cima, para que esse peso ele possa ser elevado, certo? Ao contrário da rodana fixa, a rodana móvel reduz a força necessária para levantar uma determinada carga.
Nas rodanas móveis, cada trecho da corda sustentada, ela diminui, né, o peso ali naquele momento pela metade. Ela reduz, certo? O peso daquela carga pela metade. Então, lá no exemplo que nós tínhamos anterior, que esse rapaz ele estava levantando esse bloco, então no fixo lá, se era 50 quilos, tanto a força de resistência como a força potente nela, tem os valores, lá era igual. Se ele aplicava 50, 50 também do peso, tanto a força quanto do peso. Já aqui, como temos duas roldanas, esse peso ele fica dividido entre cada roldana. Então, ali, 25 para uma, 25 para outra, tá? No caso de uma roldana móvel, o comprimento da corda puxada equivale ao dobro do deslocamento da carga. Ela faz um caminho, né? Na outra, ela vinha, né? Ela já numa determinada direção. Via que nós não movimentavam ela. Então, mudava a direção do objeto. Nesse caso aqui, nós já vamos, né, modificando, tá? Isso quer dizer que, embora a força aplicada ela seja menor, o trabalho realizado será o mesmo com ou sem rodana. Porque quando formos calcular a força, né, o trabalho utilizado justamente por essa força aplicada, ela vai ser a mesma. Porque lembra que ela está só apenas dividindo a força. E quando juntarmos, vai ser o mesmo valor de 50. Tá? O que implica dizer que as máquinas simples elas nos auxiliam é justamente, né, nessa facilidade de poder diminuir o trabalho naquele determinado momento. Só que temos que analisar que no final das contas será o mesmo. Então, pessoal, nossa aula se encerrou aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Hoje estudamos um pouquinho de alguns conceitos da física. Aprendemos o que é trabalho, como ocorre o trabalho, que é a multiplicação da força vezes o deslocamento. Aprendemos também que, graças às máquinas simples, facilita um pouco a nossa vida em relação à aplicação da força. Mas também analisamos que no final, quando analisamos esse processo que as máquinas simples elas vêm nos facilitar, o resultado lá do trabalho vai ser o mesmo, tá? Eu espero mesmo que vocês tenham gostado. Um beijo e até mais. Tchau, tchau.